Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e se você ainda não me acompanha aí, pode seguir. Eu tô lá no YouTube também, pelo Facebook, Psicóloga Maria Rodrigues, você vai achar os meus conteúdos. Então, para você que está vendo aqui na reprise essa live de hoje, a gente vai estar falando sobre diversão em família. Fica aí até o final que a gente vai falar sobre fator diversão. O que isso muda na estrutura do cérebro do seu filho e como que você pode estimular e trazer isso para mais perto de você. Só para lembrar que essa semana ainda a gente vai estar lançando o nosso concurso, eu e a fonoaudióloga Ana Paula Rosa, a gente vai estar lançando um concurso para descobrir o nome do nosso programa. Nós estávamos com muitas dúvidas em descobrir esse nome, então a gente decidiu que a gente ia colocar os nossos seguidores, né, as pessoas que têm nos acompanhado aqui para nos ajudar, e a gente vai ter premiações para essas pessoas que nos ajudarem. Mas também vai ser um outro encontro que a gente vai ter de quinta-feira, de 15 em 15 dias, a gente vai ter esse novo programa, que é um programa só para falar de primeira infância. E hoje aqui eu vou falar sobre o tema diversão em família. Para todos aí que estão em casa, né, período de pandemia, que estão em casa, lá, boa noite, Paulette. E uma das coisas, né, para quem tem criança em casa, sabe muito bem o quanto que a diversão faz diferença. A gente teve a semana passada, a Semana Mundial do Brincar, então tiveram várias atividades ao redor do mundo estimulando, né, o quanto estimulando nós pais, comunidade, escola, todos os lugares onde as crianças estão a saberem o quanto que é importante para a criança brincar. Não só o recurso lúdico que pode trazer o brincar, mas o quanto que isso está relacionado com o cognitivo, o quanto que isso está relacionado com o social, o quanto que brincar está relacionado com todas as capacidades de desenvolvimento de uma criança. Motores, ela precisa saber. Então, tudo isso é desenvolvido com brincar. E por isso que eu decidi trazer hoje esse tema da diversão em família. Lá no livro Cérebro da Criança, para quem tem me acompanhado sabe que eu destrincho esse livro, eu gosto muito dele para minha prática com os meus filhos e também nas orientações. Lá na estratégia 11, os autores vão colocar, né, que a gente precisa ampliar o fator diversão. E eles vão destrinchar alguns pontos que eu vou trazer para vocês hoje de por que se divertir em família é necessário, né? Porque para algumas pessoas, para algumas famílias talvez, mas não é mais criança pequena, né? Não precisa mais brincar. Para que brincar? Você tem que estudar. Eu já ouvi alguns pais falando isso, né? Ele tem que gastar o tempo dele estudando, tem que gastar o tempo dele brincando. E às vezes na infância desses pais, né, o brincar tinha a ver com não fazer nada, né? A brincadeira era visto, né, por muitos ainda, a brincadeira é vista como algo que não tem valor, né? É o ócio, é como se fosse uma coisa, não se está construindo nada quando se está brincando. Então vai trabalhar, vai estudar, é isso que uma criança precisa aprender. E hoje eu vou estar falando aqui o quanto que a diversão, a brincadeira, algumas falas, algumas brincadeiras, né, todas as brincadeiras, você se colocar o seu filho nesse movimento da diversão é necessário, é prática necessária para o desenvolvimento infantil, sim, e para a estruturação do cérebro dele também, tá? A Paulette perdeu esse tema, eu não perco por nada. Vou falar hoje como é aqui em casa, isso, da Paulette, gente, ela tá aqui me pedindo para fazer um montinho já faz algum tempo até, né, Paulette? Ainda sai, mas a gente se diverte. Olha lá, o brincar é importante por vários aspectos, né? Dentre eles, melhorar a relação de pais e filhos, isso. E hoje eu vou estar falando disso, né? Um dos pontos que os autores trazem, já no comecinho do texto, eles vão falar assim:
Se você, talvez você possa estar nessa sensação de que todas as atividades que você faz com seu filho ou é disciplinando ou é levando ele para alguma atividade, para alguma correria, né? Por muitas vezes a gente parece que nós estamos com os nossos filhos só fazendo isso, toda hora, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, só isso, ou levando eles de lá para cá, vai para a escola, vai para natação, vai para não sei o que, volta. Nessa pandemia a gente perdeu, né? Perdeu esse ritmo, foi um pouco mudado. Mas se você se sente, né, que você tá todo momento nesse ritmo, é natural, tá bom? Todos nós, em algum momento, precisamos até parar para fazer esse tipo de avaliação, né? O quanto que estamos dando pausas para brincar com os nossos filhos, e não tem a ver só com o tempo, como se fosse assim, preciso de muito tempo. O tempo é um fator muito importante, tá? Também não dá pra gente falar que assim, não observar a nossa rotina e não encaixar na nossa rotina essas atividades com as crianças, né? Não é só no resto do tempo, porque nunca vai restar tempo. Tá? Não deixa essas rotinas de diversão em família serem para quando resta um tempo, porque provavelmente você está muito cansado, você já está com muito de coisa e não vai dar. Mas não é necessário ter muito tempo. São tempos específicos que a gente pode colocar na nossa rotina, e eu sei como é ter uma rotina com muitos afazeres, mas é colocar alguns pedaços, pegar alguns encaixes, você se organizar para isso, para que você tenha um tempo de diversão em família. Então, os autores lá colocam, um dos primeiros pontos para a gente pensar na diversão em família, o que isso pode trazer de benefício, é que quando nós nos relacionamos com os nossos filhos de uma forma de diversão, de brincadeira, eles associam essa relação de pai e filho, né, que é o que a gente está mais convivendo, com uma relação que gera prazer, tá? E isso essa condição, né, esse tipo de comportamento, ele vai ser repetido e vai ser generalizado para vários outros comportamentos, várias outras relações que os seus filhos tenham. Então, se desde muito pequeno a gente coloca uma prioridade, a gente coloca um tempo especial para isso, não é só prioridade, mas que a gente tenha consciência que isso precisa ser estimulado e não só acontece no acaso. Quando nós pensamos que colocar essa diversão em família é necessário, né, eles vão ter esse tempo com a gente, eles se divertem, eles riem, eles sabem que a gente está disponível, que a gente também brinca com eles. Em todos os outros relacionamentos, eles também vão querer esse tipo de relação, eles vão querer sentir, o cérebro deles vai ter uma associação, né, que é a mesma coisa que às vezes o vício traz para a relação deles, né? Então eu preciso, um vício bom, né, um hábito bom de criar essa sensação de bem-estar que a diversão provoca, né? E eu vou falar para vocês por que ela provoca. E aí ela vai querer em todos os relacionamentos também ter isso. Isso é muito importante. Ó, a Eden tá colocando, minha pequena ama cócegas, olha, isso mesmo, né? E aí quando você faz isso, quando você produz, por exemplo, uma cócega, uma brincadeira, uma diversão, a gente fala, às vezes de um personagem, coloca uma máscara, né? O Benjamin, a Rebeca às vezes pede para eu limpar a casa com algum objeto que eles estão brincando. Então tudo isso vai fazer com que os neurotransmissores, a endorfina, seja produzida pelo cérebro dos nossos filhos e faz uma associação que estar em família, esses relacionamento tem a ver com bem-estar. Não quer dizer que os conflitos vão ser cessados, tá bom? Mas que eles façam essa associação e o cérebro deles façam essa associação. Que ter relacionamento, estar em relacionamento
ter esse bem-estar. E isso é levado para várias gerações. Imagina quando os nossos filhos estiverem com os amigos, quando eles crescerem, quando eles escolherem a própria família, quando eles tiverem os filhos. Isso vai ser, esse tipo de relacionamento é que vai ser priorizado, né? Eles vão sentir, a gente associou o prazer com uma atividade positiva e saudável na vida dos nossos filhos. A gente não associou no cérebro dos nossos filhos sentir prazer com o vício, né? Com alguma droga ou com alguma substância psicoativa, né? A gente está produzindo, ou até com a dor ou com a violência que às vezes acontece. Nós estamos associando o bem-estar, a produção dessa endorfina, a produção desses neurotransmissores bons, dessa sensação do bem-estar com atividades saudáveis e positivas. Isso vai ser de grande valia para quando os nossos filhos crescerem, gente, né? Porque quando a gente vai ver o comportamento de uma criança, de um adolescente, né, comportamentos antissociais que estão envolvidos com outros ambientes, a gente vai ver também a criação de uma recompensa, né? Porque esses são neurotransmissores de recompensa, mas associado com comportamento negativo, porque talvez eles não tiveram esse fator de diversão na infância com a própria família, por vários e vários motivos que a gente não vai entrar aqui hoje, mas eles associaram com outro grupinho que deu atenção, com outros comportamentos que geraram essa recompensa. Então eles associam que ter recompensa, ter essa sensação de bem-estar, ficou associado com o comportamento antissocial. Mas estamos falando aqui que é preventivo até disso, que a gente possa associar o fator diversão em família, né, deles estar desde muito pequenos associados com o bem-estar, né, que eles se sintam bem. Então a gente pode proporcionar para eles isso, não é só para que seja final de semana ou para quando tiver férias, né, ainda se for ainda tá sendo bom, né, mas eu vejo assim, às vezes pela nossa correria do dia a dia, nós também, enquanto mães, não paramos para nos divertir, né? E aí a vida adulta fica associada, a gente não tem recompensa com esse tipo de diversão, com as coisas que a gente fazia, andar de bicicleta, descansar um pouco, rir, brincar com eles, não é visto por nós ou não é associado pelo nosso cérebro, também gerando esse bem-estar, tá bom? A Eden colocou, meu pai sempre brincava conosco, quantas lembranças lindas e boas. Isso, e isso ficou associado pelo seu cérebro, Eden, né? Então essa associação é muito fácil para você reproduzir ela nessa geração da sua filha agora. E se você continua fazendo isso com seus filhos, ela vai levar para gerações futuras também. Então, de geração em geração a gente vai criando, né, uma família emocionalmente saudável e vai criando filhos para o futuro que vão gerar isso. Não quer dizer, eu sempre coloco essa ressalva, gente, nossa, Maria, agora seus filhos não tem problema, né? Você não tem problema, né? Você não acontece nada de errado aí na sua casa, acontece muitas coisas, mas a prioridade, né, o foco é que estejamos bem em família. Os conflitos sempre vão existir, os problemas sempre vão existir, tá? Você vai ler a caixinha de pergunta? Agora que eu vi, Paulette, eu leio, tá bom? Pode ficar tranquila. Agora que eu vi que tinha uma caixinha de perguntas aí, eu não tinha respondido. Tá? Então, o primeiro é isso, né? É você associar esse hábito. Então, ele vai ficar associado. Os relacionamentos geram bem-estar, porque a gente pode se divertir junto. E quando vem um relacionamento que não proporciona isso para os nossos filhos, eles não vão querer, né? Eles vão se sentir incomodados, porque eu quero um relacionamento, né? Eu quero estar com pessoas que me dão essa associação de bem-estar por diversão saudável. Então, quanto mais a gente agregar essas diversões saudáveis com os nossos filhos, mais esse cérebro vai estar associado com isso, né? E aí também um outro fator que o livro não traz, mas que a gente precisa lembrar, é que
quando a gente passa a se divertir em família com os nossos filhos, aumentar esse fator, aumentar essas atividades em família, a gente diminui uma outra coisa que a gente tem trazido com muita reclamação, que é o uso das telas na vida dos nossos filhos. Normalmente, a associação que eles estão fazendo de diversão é solitária e na frente de uma tela, né? Então, quando a gente aumenta esse fator diversão em família, a gente coloca para os nossos filhos que eles podem ter diversão se movimentando, eles se relacionando. Isso também é um outro fator muito importante, porque senão a diversão, o cérebro dos nossos filhos só vão dar gatilhos, né, de bem-estar, de produzir esses neurotransmissores só quando estão na frente de uma tela, sozinhos ainda às vezes, né, porque nem jogos mais, também por causa da pandemia, mas assim, eles não jogam mais com outras crianças, né, é jogo online, tá? Não que eu tenha, gente, algum problema com isso, mas quanto mais essa diversão fator em família aumentar, menos tempo a gente vai deixar para esse uso de telas. Isso associado com diminuição de obesidade, né, deles estarem relacionando com os pares, de tudo que eles podem crescer quando eles estão com essas crianças também, tá? Ó, a Paulette colocou: as telas têm afastado cada vez mais os pais dos filhos. Está acontecendo uma terceirização da educação às avessas, desculpa. Mas né? E não só a educação, né, Paulette? Eu acho que assim, os meus filhos também têm tablet e têm celular, tá bom? Tem não, eu ofereço para eles não têm. Mas quanto a gente tem que lembrar disso, isso não é um fator que precisa ser estimulado de diversão, o que precisa ser estimulado é a movimentação do corpo, as atividades lúdicas e tudo que vai trazer de benefício e desenvolvimento deles com isso. Um outro fator, um outro ponto que é trazido lá pelos autores, gente, é o quanto que o fator diversão em família também pode ser utilizado como recurso para trabalhar com irmãos. Eles deixam um ponto de consideração nesse capítulo do livro, falando assim que o quanto que crianças, irmãos que brincam juntos na infância, tendem a ter um melhor relacionamento no futuro. Isso já está comprovado. Então, que a gente também possa lembrar, para quem tem irmãos em casa, né, quem não é só tem um filho, que esse é um outro ponto muito importante, que eles possam brincar juntos, que nós possamos estimular esse brincar em família realmente, né? Então a gente pode pedir a colaboração deles para fazer uma atividade, um presente para a avó, ou um concurso, alguma coisa que eles possam trabalhar juntos. E isso também traz benefícios para o relacionamento dos irmãos. Não quer dizer que vão se cessar os conflitos, isso nunca é nulo entre irmãos, né? Agora os irmãos nunca mais vão brigar, não tem isso, tá? Mas quanto mais o fator diversão entre eles aumenta, né? Quanto mais a gente dá foco de colocar eles para se divertirem juntos, os estudos indicam que eles vão ter melhores relacionamentos lá para o futuro. E eu sei que às vezes a gente tem filhos com idades muito discrepantes, diferentes, né? Mas se você conseguir também ter como dica, né, produzir atividades que possam fazer os dois, os três, os quatro juntos. É claro que cada um na sua diversidade, você pode contribuir para que esses filhos se sintam melhores. E eu vejo isso em casa, né? O meu filho, o Benjamin, tem 6, a Rebeca tem 3, ele já vai fazer quase 7, né? Mas eles ainda brincam muito junto. Eles brigam muito, brigam muito, mas eles brincam muito também. E eu falo que foi uma bênção na minha vida, em tempos de pandemia, eu ter 2 em casa, né? Porque os 2, eles se divertem muito. Então, um já ensina para o outro
eles brincam muito, então assim, o quanto que essa relação vai ser fortalecida ou vai ser aprendido, porque na hora da brincadeira, vou colocar também, tem muitos aprendizados. Na hora da diversão a gente também aprende outras habilidades que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né? Então, coloca os seus filhos para brincar. Serve desenhar juntas? Serve também, né? É desenhar. Se aí, por exemplo, se tem uma diferença de idade, uma pode produzir uma coisa, a outra pode pintar com mais detalhes, uma consegue fazer alguma atividade, a outra complementar a atividade, mas quando a gente coloca os nossos filhos para brincarem juntos, para se divertirem juntos, já se eles já forem mais velhos, diminui os conflitos, né? Para a vida adulta eles vão se sentir mais unidos. E eu lembro muito da minha infância, né? Somos 3 em casa. Meu irmão é diferença de 2 em 2 anos só. Então assim, a gente brigava muito, para quem tem irmãos aí deve lembrar, mas a gente brincou muito porque a diferença de idade era pouca, né? Então a gente fazia quase todas as atividades juntos. E hoje, apesar da distância, eu tenho uma consideração, um afeto muito grande pelos meus irmãos, na diferença de cada um, né? Mas a gente sempre esteve juntos, né? A gente não teve conflitos de separação ao longo da vida. Não que seja determinante ou regra, mas esse fator é um dos pontos importantes também para o relacionamento dos nossos filhos. Outro ponto importante é que quando a gente se diverte, quando a gente proporciona atividade juntos e não precisa sair, gente, para algum lugar, né? Às vezes uma brincadeira, colocou uma fantasia, colocou uma roupa diferente, foi fazer uma sobremesa, lá no livro coloca, não, que a mãe pede e fala que vai colocar uma capa para tomar a sobremesa agora. Quantas coisas, às vezes algumas jogadas que a gente faz com os nossos filhos, uma brincadeirinha. O meu marido costuma sempre brincar de pega-pega, sabe? Às vezes tá no nada assim, ele vai e pega um pro outro sair correndo. Esses fatores já também estão relacionados, os jogos de improviso, a diversão com improvisação, também pode ser incluído no nosso dia a dia, que faz com que a espontaneidade, faz com que os nossos filhos também aprendam a lidar com essa situação que às vezes assim, ó, tá tudo ruim ou tá tudo a mesma coisa, né? Mas aí logo você pode pensar que tem algo que você pode criar, que é rápido, né? Que não precisa de muita coisa, mas que faz o seu estado mental mudar. A diversão faz o nosso estado mental mudar, né? Se você aí fez cócega em alguém, né? Só esse fato de rir, só o fato de você rir no espelho, mesmo que não esteja acontecendo nada divertido na sua vida, você já está produzindo uma estrutura diferente para o seu cérebro, né? Então isso faz você, aparentemente, mesmo que sei lá, você esteja com um familiar hospitalizado, mesmo que você esteja financeiramente com dificuldades, mesmo que você esteja preocupado com muitas coisas aí do seu futuro, né, ou do futuro do seu filho que está acontecendo, você faz seu estado mental mudar. E o seu estado mental, mãe, né, quando a gente muda também o nosso estado mental, está diretamente relacionado com o estado dos nossos filhos. Né? Às vezes a gente fala assim, ai, nossa, Maria, eu cheguei naquele dia muito brava, tava cansada, estressada, e aí eu chego e meu filho tá do mesmo jeito. E aí eu falo sempre para as mães, né, que assim, é bem provável que ele esteja do mesmo jeito, porque a gente tem alguns neurônios espelhos, né? Acho que eu já trouxe uma vez algumas explicações para vocês. E o fato da gente olhar alguns comandos de intencionalidade, alguns comportamentos, o nosso filho também está espelhando tudo aquilo que a gente está fazendo. E aí, parece assim, mas bem nesses dias que eu cheguei mais difícil aí, é que eles estavam assim também. E é provocado, não que é para te trazer culpa, tá bom? Mas é provocado realmente por esse estado mental que você tem chegado. Então a gente chega nesse estado e a nossa casa parece que se desestabiliza totalmente.
né? Então, que a gente possa produzir também em nós um estado mental de diversão, que nós, enquanto mães também, trabalhamos e precisamos também parar um pouquinho para nos divertir, não só disciplinar, que é muito importante, não só levar eles para as atividades, que também é muito importante, mas que a gente tire um tempo para nos divertir com eles, rir também deles, rir de nós, né? E isso vai fazer total diferença nos relacionamentos, no que a gente tem colocado como associações de relacionamentos para o futuro dos nossos filhos, tá? Coloquei, eu me divirto com a unha da Rebeca, ela tem 10 anos, mas incentivo ela a brincar sempre. Isso mesmo, com a minha Rebequinha, tá? A unha, a minha Rebequinha. E isso não tem idade. Quanto mais a gente coloca, a Paulette sempre coloca ali que ela tá brincando com as filhas dela, quanto mais a gente incentiva essa diversão, essas brincadeiras em família, gente, as brincadeiras vão mudando. É claro que as bonecas, às vezes, as nossas filhas vão deixar, mas quantas outras atividades de diversão a gente vai associando na vida delas. Eu vejo alguns pais de adolescentes também colocando, mas meu filho não quer fazer nada comigo. Não vai fazer talvez nada mais, porque você não fez nada com ele na infância. Mas se você ainda deseja melhorar esse relacionamento, que eu sempre acho que é possível, vá se divertir com atividades que um adolescente quer, né? Ele vai querer ver um show de uma banda que ele gosta, ele vai querer assistir um filme no cinema de algo que ele estava esperando, ele vai querer sair para um lugar que você leve pelo menos ele para um lugar que ele está esperando ir. Tá? Então acompanhe, faça. Ele quer fazer às vezes uma atividade radical, quer voar para algum lugar, quer saltar não sei da onde. Algumas coisas que você pode sim associar, mas é claro que ele não vai querer voltar a brincar de boneca. Ele não vai querer brincar lá com o carrinho. E aí você quer fazer isso hoje. Se você é mãe de adolescente, você vai começar a fazer atividades também que uma adolescente gosta. Tem várias coisas, elas também vão gostar de pular, de brincar, de fazer essas coisas, mas tem outras coisas que o adolescente vai fazer, tá? Deixa eu ver aqui que a gente fica mais leve também, isso, Paulette, com certeza. Né? Meu pai disse que eu estou tirando o atraso que não fiz na minha infância. Então ele não brincava, né, com você. Então tem muitas coisas pra gente fazer, tá? Eu vou ler a caixinha, gente, vou colocar lá. Deixa eu ver aqui a Paulette. Ó, a Paulette, ela só quer os montinhos. Os montinhos. Deixa eu colocar aqui. Cadê o montinho? Ela tá me cobrando pra eu fazer montinho com os meus filhos, viu? Montinho, Maria. Nossa, tudo é um montinho da Paulette, ó. Eu ainda vou ter que fazer, vou ter que gravar, vou ter que só colocar e marcar a Paulette. Todos os montinhos. Olha, amanhã de tarde eu tô em casa. Hoje, a hora que eu chego, eles já estão dormindo. Mas eu vou ter que fazer, né? Vou ter que marcar, que senão eu vou ficar em dívida com os meus seguidores, gente. Olha lá, Eden. Eu vou ter que falar para todo mundo. Se eu fizer, também vai ser um desafio para todos os seguidores. Fazer também um montinho com os filhos e poder marcar. Mas a gente tem várias atividades, tá bom, para fazer. Eu tenho, né, como as crianças estão na escola, tem as atividades que são sugeridas para a escola. Sempre eu tô fazendo algo de diferente, pensando nisso. Mas não precisa ter estrutura. O que precisa é a gente lidar com a espontaneidade. O que a gente precisa é saber se divertir com eles. Também saber respeitar os limites, tá bom? Tem momentos que às vezes a gente tá querendo brincar com os nossos filhos e às vezes eles vão falar, não, agora eu não quero. A gente precisa também ter essa observação, porque às vezes eu também sinto que às vezes a gente é intrusa, parece que em algumas coisas. A gente pode sempre, principalmente com os adolescentes, tá bom? Também reparar se isso está sendo agradável, se eles estão se divertindo também, né? Então, se você sentiu que a criança olhou meio estranho, não gostou daquilo,
depois senta para conversar, por que ele não gostou da cócega, ou por que aquela brincadeira não fez sentido para ele, não foi divertido. Nós temos essa percepção de diversão, né? Mas nós também temos que observar se para os nossos filhos aquilo for divertido também. Às vezes acontece em casa de a Rebeca e o Benjamin, né? Às vezes eles estão brincando, um ri de alguma coisa que o outro fez. E aí sempre o Benjamin fala assim, às vezes em algumas coisas, isso não é engraçado. Não sei se seus filhos já falaram isso, gente. Isso não é engraçado. E aí a gente tem que também reparar nesse momento. Eu sempre faço um contraponto, né, de trazer a diversão, de trazer o bom humor. Eu sempre falo para o Benjamin, bom humor. Nós precisamos lidar com as situações com bom humor. Mas é claro que eu também observo se isso trouxe alguma dor, se isso incomodou. Nós precisamos também ter esse momento de observar os nossos filhos. Isso são ótimos momentos para também colocar para eles que tem um limite para a diversão. O limite da sua diversão é quando o outro não está se divertindo. Então esse é o ponto de pare, né? Eu falo para a Rebeca, parou. Se ele falou pare, se incomodou, você para, né? A gente está se divertindo, todos nós vamos se divertir juntos. Isso é possível achar, tá? Ó, cada idade tem uma maneira diferente de lidar. As idades existe mudança da nossa parte também. Isso, né? Então, então tudo... E é isso, né? Fazer essa diversão, né? Colocar, aumentar esse fator de diversão, você vai conseguindo observar essa reação dos seus filhos também. Ó, tomara que a minha filha aproveite muito sua infância. Tá aproveitando. Se você, Eden, já tem essa consciência de incluir isso, de brincar, de fazer isso, ela já está aproveitando, né? O que eu trago de comunicação aqui é porque às vezes na correria do dia a dia, ou por algumas percepções equivocadas, nós não damos a atenção devida para o brincar, para a diversão em família, achando que é só para um tempo especial, porque a gente coloca isso para nossa vida. A gente coloca que a diversão para nós é só para um tempo especial de férias, quem sabe, né? Mas a gente não coloca isso na nossa rotina todos os dias, né? Então, quando a gente tem essa consciência, com certeza vocês vão colocar nas atividades dos filhos tempos de lazer, tempos de estar juntos. Às vezes eles vão crescer, o tempo de lazer é sair para comer alguma coisa juntos, sair para ver um filme juntos, um tempo de pipoca, fazer uma receita, viajar juntos, né? Isso a gente, é claro que nesse tempo é mais difícil, mas quando a gente vai colocando, estimulando que isso é necessário, não é uma perca de tempo, não é perca de dinheiro, né? Não é, às vezes a gente coloca isso, mas vai só gastar para brincar. Mas não é só brincar, é brincar. E o brincar está muita coisa envolvida. Grande parte do desenvolvimento dos nossos filhos vão estar nesse brincar. Eles estão se desenvolvendo afetivamente, cognitivamente. De relação, muitas coisas estão acontecendo nesse brincar. Então precisamos dar a devida importância, né? Estimular, e a minha fala é para isso, né? Que a gente aumente sim o fator diversão em família e a gente vai ver os benefícios disso lá no futuro, tá? A Paulette colocou os verdadeiros momentos que os nossos filhos estão nas pequenas atitudes do dia a dia. Isso mesmo, é o que a gente vai fazendo. E aí vai ter meu filho ama, ele amou o dia que ele foi no Hopi Hari, que é aqui perto, gente. Ele não vê a hora dele voltar. Vai ter esse dia, nossa, uau, que tem várias coisas para acontecer. Mas tem várias outras coisas acontecendo também. A infância dele não é ir no Hopi Hari, né? Porque senão em tempo de pandemia não ia ter diversão, né? Então a diversão não é só para ir um dia que ele pode ir na piscina, né? Não é um dia que vai para a praia ou um dia que vai brincar lá no parquinho. Tem várias outras atividades e nessa semana mundial do brincar, se você tá aí nas redes sociais, tiveram várias
várias e várias possibilidades que a gente pode fazer com os nossos filhos para que a gente aumente essa diversão em família, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês, meninas. Obrigado pela presença, obrigado por estar acompanhando. Estou te devendo ainda, calma, Paulette, um montinho. Tá? E se divirtam em família. Não espere o próximo final de semana. A gente está começando a semana aí, né? Que a gente possa incluir esse fator e a gente vai ver os benefícios dele para o futuro dos nossos filhos, tá bom? Obrigada, gente. Olá, amanhã à tarde. Olha lá, Paulette, gente. Ai, amanhã à tarde o Benjamin tá na aula. Calma que sai, calma que sai. É o meu compromisso, tá bom? Beijo, gente. Boa noite, bom descanso pra vocês, tá? Quarta-feira a gente tem uma live, tá? É só tirar dúvidas. Então vocês podem me acompanhar também. Pode falar para as outras mães que ainda não seguem. Manda, compartilha. Você tá com alguma dúvida? Procura a Maria no dia de quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília, aqui de São Paulo, né? A gente está junto de novo, tá? Beijo, gente. Deus abençoe vocês também.